Entrou aí para você, amor? Aqui tá dando para mim que tá ao vivo, tá? Ah, tá. Ele iniciou já aqui. Galera que estiver acompanhando a live, que estiver chegando, em alguns minutos a gente vai iniciar, tá? A gente vai dar 5 minutinhos para quem ainda não chegou e daqui a pouco a gente vai iniciar a live de redação focada aqui na Banca Vunesp com o professor Braga, tá bom? Daqui a alguns minutinhos. Pessoal que está chegando na live, daqui 2, 3 minutinhos a gente inicia, tá bom? Aguardar mais os colegas chegarem aí, a gente já vai começar a live de redação focada na Banca Vunesp. Já tem gente aí deixando comentário. Boa noite, ansiosa por mais conhecimentos. Boa noite, Caroline. Daqui a pouquinho a gente vai iniciar a live, tá? Daqui a pouquinho, estamos nos preparativos finais aqui, já vamos começar. Para efeito de posicionamento será possível. Charles, boa noite, Charles. Tudo na paz? Acompanhando nossa live aí. Já vamos começar aqui com vocês, hein? Mais um minutinho a gente já vai iniciar. Quem estiver aguardando aí, papel, caneta na mão para fazer as anotações. Bora fazer um estudo ativo aí junto com essa live com o professor Braga.
Bom, pessoal, para quem está acompanhando a live aí, enquanto o Braga está terminando de fazer alguns detalhes, eu vou me apresentar para vocês. Eu sou o Bruno Rafael, fundador aqui do canal Aprenda Agora, fundador do método e da plataforma de estudo focado em GCMs Aprenda Agora. Nós estamos com um projeto inovador na área de GCM, totalmente focado para um estudo eficiente e um estudo completo na área de GCMs de todo o Brasil. Hoje, em especial, a gente está trazendo aqui o nosso professor e amigo Alessandro Braga, do canal Dica de Concurseiro Oficial, tá? Ele tem um canal no YouTube, quem puder seguir o Braga lá, já pode ir lá, Dica de Concurseiro Oficial, já se inscreve no canal dele, que é um canal que ele traz muita dica para a galera que presta concurso, no geral. Então já fica aqui para vocês. Na descrição dessa live, eu vou deixar aqui o link do canal dele, o link dos cursos dele também. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá, tá? E quem tiver interesse na nossa plataforma de GCM, tem um link lá na descrição também, está escrito assim, ó, vídeo secreto. Você vai ver a nossa plataforma por dentro, como ela funciona. Eu gravei e expliquei para vocês. Dito isso, deixa eu ver se o nosso querido amigo e professor está em prontidão lá. Braga, você já está tudo ok aí para iniciar? Eu acho que seu microfone está desligado. Agora, pronto? Agora, legal, estou te ouvindo. Ó, agora fica com você aí, quiser se apresentar para a galera, fique à vontade, tá? Ok, boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite aí do Bruno, participar desta live. Espero contribuir com vocês aí, os concurseiros da vida. Nós fomos concurseiro, eu, o Bruno, nós lutamos bastante para conseguir algo, conseguimos, graças a Deus, e nosso empenho, o foco em concursos públicos. Espero que vocês também estejam atentos, antenados nos editais. O Bruno aí divulga muitos editais, estava olhando agora há pouco, aí tantos editais estão aí abertos, então a gente preza para que vocês se dediquem ao máximo, não estude para passar, aquela velha dita, mas até passar, é super importante isso. Então, hoje, eu pretendo contribuir, minha parcela de contribuição, explanando a todos vocês a respeito de como elaborar uma redação nível FUNESP e FCC, que elas são muito semelhantes e são as bancas hoje, uma das principais bancas hoje no nosso Brasil. Então, quem conseguir desenvolver uma redação, uma dissertação, um texto dissertativo argumentativo que a VUNESP e a FGC elas cobram desta forma, com certeza vocês irão super bem em qualquer outra banca. Então, eu pretendo trazer para vocês aí algumas dicas de concurseiros, como professor. Sou formado em letras, em pedagogia e em direito. Não sou dono da verdade, mas nós gostamos, nós amamos o que nós fazemos, bem, tanto eu quanto o Bruno. Somos dois servidor público federal, graças a Deus, e espero ver o nome de vocês lá no Diário Oficial, tá certo? Então, É Bruno, isso se aí, Braga. quiser continuar aí, a gente já dá início, tá? Isso aí, bem legal. E galera, para quem está acompanhando a gente aqui na live, um detalhe muito importante. Alguns de vocês podem até estar pensando assim, mas concurso de guarda não tem redação, concurso do TJ não tem redação, pessoal, o último concurso do TJ surpreendeu todo mundo para escrevente e veio com redação VUNESP. Pegou todo mundo desprevenido porque a galera não estava acostumada. GCM de São Paulo agora, veio redação no edital da VUNESP. GCM de Jarinu, veio redação na banca do Instituto Mais. Então, assim, cargos que antes não tinham redação, agora começaram a ter. Porque percebeu-se que é importante que o servidor público também saiba não somente ali escrever e responder uma questão objetiva na prova. Ele também tem que ter a capacidade de raciocinar, de fazer um texto, de se comunicar. Por exemplo, quando você for GCM, você vai ter que fazer um relatório de uma ocorrência, você não pode escrever de qualquer jeito. Então, a redação ela faz todo sentido para os concursos de segurança pública, não é, Braga? Perfeito, perfeito. E um adendo, Bruno, hoje em dia, nós pesquisando, né, a gente como professor, como servidor público federal, a gente sempre está por dentro aí procurando, né, nos antenar e passar para os nossos alunos, para as pessoas que gostam e querem prestar concurso e ser aprovado com a fé em Deus, a redação hoje está sendo o diferencial para aprovação das pessoas, dos concurseiros, tá, gente? Então,
Não tem mais. É um paradigma que foi quebrado, que só era somente provas objetivas, negativo. Hoje, a redação ela é mais de 50%. Em diversas bancas, hoje estão inserindo a redação e com uma pontuação muito alta, tá? Eu digo pontuação muito alta para verificar a disparidade, porque às vezes a pessoa vai muito bem na prova objetiva, acerta de 50, 45 questões, porém, na redação ela tira 4, 4,5 e não consegue a nota mínima. Exatamente. A VUNESP, por exemplo, agora para São Paulo, a redação vale 40 pontos. Desses 40, a nota mínima é 20. Perfeito. Quer dizer, se você não fizer 50% na redação, você é automaticamente eliminado do concurso, tá? Então, Muito presta bom. bastante atenção nas dicas do professor aí, anota, pratica, porque vai fazer toda a diferença para a sua aprovação. Perfeito. E quem ficar também até o final, eu já falei até com o Bruno, eu vou deixar no final um tema para vocês desenvolverem uma dissertação, um texto, né? E vocês vão mandar, vocês enviarão para mim, eu vou corrigir, eu deixarei o meu e-mail lá do Dica de Concurseiro, eu vou corrigir a redação com carinho e vou reenviá-la para vocês aí perceberem onde está um pouco a falha, o erro, o que eu, como professor, eu tenho alguns alunos particulares que eu corrijo algumas redações, dissertações, falta de conectivos. A gente vai bater na tecla hoje de conectivos. A pessoa elaborar uma redação, uma dissertação, um texto dissertativo argumentativo sem conectivos, você não tira mais de 50% da nota. É isso aí. Aí fica a seu critério. A hora que você quiser começar aí, agora a gente vai acompanhar aqui com toda atenção, tá bom? Certinho. Então, agora eu vou maximizar, Bruno, então, o texto, tá? Tá certo. E para a gente já dar início, um pontapé inicial, já tivemos alguns adendos aí, mas agora vai ser a redação em língua portuguesa propriamente dita, beleza? Show de bola, vamos lá. Vamos lá. Pessoal, aqui é o seguinte, eu vou ser bem simples, tá? Nas palavras, vou só tentar concatená-las para que vocês entendam realmente como que elabora-se uma redação. Tanto o estilo VUNESP, o Bruno acabou de dizer, hoje GCM aí será a VUNESP, ela está cobrando em muitos dos concursos, o tema redação, também quanto a FCC. Todavia, serve para qualquer banca. Eu deixei aqui, tá bem pequeno, vocês vão achar estranho, mas aqui é só para iniciar e mostrar para vocês o seguinte, tanto a VUNESP, FCC, principalmente, quando elas pedem o quê? Um texto dissertativo argumentativo, tá aqui embaixo, eu coloquei, ó, elas pedem, elabora um texto dissertativo argumentativo. Aí você vem, o que é dissertar? O que é argumentar? Então, se vocês não terem a ideia do que realmente é dissertar e argumentar, vocês não vão conseguir desenvolver o texto, tá? Então, funciona da seguinte forma. Geralmente, elas deixam aqui, elas colocam lá na prova para vocês textos, no máximo 3 textos, olha aqui, ó, tá? Depois eu tenho os textos maximizados para vocês darem uma olhada. Então, no máximo 3 textos. Então, tá aqui os textos. O que eu quero iniciar é o seguinte: muitos alunos pensam da seguinte forma: a pessoa vê a prova em si, 50, 60 questões. Ela já vai ali para a redação e olha aquele texto, e são grandes, tá? São enormes, não são pequenininhos, não. Já se assusta. E ela fala, meu Deus, por onde eu vou começar? Então, o que eu prezo, eu particularmente, dando uma dica para vocês, antes de entrar no tema propriamente dito, eu falo o seguinte, faça primeiramente aquelas questões objetivas que elas são decorebas. A VUNESP ama isso aí. Ok? A letra da lei, porque ela é muito fácil. Geralmente a banca, ela faz o quê? Ela dá 3 minutos e tantos para vocês responderem cada questão. Quando for aí uma letra da lei, ou seja, o que realmente está consignado num texto, numa lei, no Código Penal, na Constituição, você vai ler com cautela e você vai responder em menos de 1 minuto e meio. Você já vai ganhar tempo para fazer o quê? A sua redação. Então, particularmente, a minha dica primária aqui é a seguinte: quando for fazer, olhe
o texto ali, no geral, as questões, e dê preferência para aquelas que você já tem mais, né? Você já tem mais traquejo, e você já sabe, ó, aqui eu consigo desenvolver mais rápido. Mas rápido não é sinal de pressa, é rápido que sinal que você sabe a questão. É um ponto significativo. Você resolvendo isso, tem a questão de português e interpretação, mas um adendo, a Banca Vunesp, ela ama colocar em praticamente todas as questões, ela coloca o texto embaixo, um pedaço, um fragmento do texto, porque vai tentar confundir o candidato a ler o texto, tá? Ela vai convidar você para ler aquele texto enorme, ou os textos. Então, o que é o primordial? Você faça aquelas questões que você já tem a decoreba, penal, processual penal, constitucional, direito administrativo, leis extravagantes, porque ali é a letra da lei. Fechou. Depois você pula lá para... Você fez tudo isso aí, tenta desenvolver a redação. Por quê? Porque depois tem a questão do português e matemática, raciocínio lógico, que muitas pessoas aí, às vezes, não vai bem, a não ser quem gosta, quem ama, né, a área de exatas, aí a questão de matemática, vai ali. Mas quem tem dificuldade, faça a letra da lei nessas questões pertinentes ao Código Penal, Constituição Federal, leis extravagantes, tá certo? E aí, depois, você não quiser ir, estou com receio de ir para a redação, faça a língua portuguesa, mas faça o quê? Colocação pronominal, crase, verbos, porque não precisa ler aqueles textos enormes. Por fim, você vai para a redação e, consequentemente, você vai fazer, para finalizar, a interpretação de texto, bem como a questão de matemática. Quer algum adendo aí, Bruno, para a gente já... Teve uma pergunta no chat aqui, a Caroline perguntou assim, ó, eu vou fazer primeiro a prova e depois a redação, o que você acha? Então, é o que eu estou... É mais ou menos o que você está falando, né? É mais ou menos, Caroline. Sim, nós como concurseiro nato, eu digo nato porque o Bruno, nós vivemos o concurso, nós amamos, né, a questão quando fala de concurso. Não é porque somos servidores públicos federais, não é por isso, porque nós amamos isso. Então, a dica que eu falo, eu vou ratificá-la. Dependendo do que você for fazer, se você sabe Código Penal, Processual Penal, quando eu digo letra da lei, para quem não sabe, é o quê? É aquilo lá, igual, você pega o Código Penal, legítima defesa. Vamos lá, decoreba. Usar moderadamente de meio necessário para repelir injusta agressão atual ou iminente. Decoreba. Quando cair lá, você já sabe, se cair isso aqui, é esta aqui, eu tenho certeza absoluta, você já ganhou tempo. Então, você faça primeiro aquela que você... Eu sei, essa aqui, ó, é letra da lei, fechou. Depois, você quer fazer português, você vai bem em português, procure, como disse, colocação pronominal, verbo, crase, que é muito prático, muito fácil, tá? Desde que você estude. Aí depois você volta para a redação e, por fim, você vai lá na interpretação, que vai gastar um pouquinho mais de tempo, você vai ter que ler aqueles textos enormes, você vai ficar um pouco confuso, vai ficar aflita. Então, depois que você fez lá, puxa, fui bem naquelas questões ali, que é letra da lei, pô, já deu 50 questões, 60, já fiz 35, 40, puxa, deixa aquelas outras ali que não vai me reprovar, eu já tenho que a base, a média ali, já vou conseguir, vou para a redação. Basicamente isso aí, Bruno. No caso que você está ensinando para o aluno, é para que ele consiga ter até um conforto psicológico na hora de fazer a redação. Porque ele vai pensar assim, ó, já fiz algumas questões da prova que eu sei, que eu acertei, né? E agora eu posso fazer a redação até um pouco mais tranquilo, porque eu vi que a prova não é aquele bicho de sete cabeças, é mais ou menos isso, né? É isso mesmo. Por quê? Eu não sei, mas eu acredito que praticamente mais de 90% comparecem ao dia da prova nervoso, Sim. estressado, angustiado e ansioso. E a ansiosidade, ela tira o nosso foco, tá? Já tirou várias vezes o meu foco quando prestava concurso. Então, gente, faz dessa forma, Garoline. Vê a lei seca aí, quem disse mesmo, o João concurseiro disse, Vunesp é lei seca mesmo. Isso mesmo, é lei seca, letra da lei. Então, vocês fazendo ali, caiu aquela questão, você fala, puxa, é aqui.
3 minutos e meio, em 1 minuto você fez, ganhou mais 2 minutos e meio para sua dissertação. Aí você Legal. fazendo isso aí, já tem um parâmetro, já sabe mais ou menos ali que você já tem a condições de ser aprovado ali na média, aí sim, você está com controle psicológico e vai agora para dissertação. E agora vamos entrar mesmo no tema propriamente dito, porque senão a gente vai falar e não vai não vai Senão a gente vai conversando e passando as experiências e o tempo voa, né? São muitas nuances, mas são significativas. É verdade. Né? Então, mas vamos lá. Pessoal, é o seguinte, eu disse para vocês, então, 3 textos, no mínimo, a VUNESP e a FCC, elas vão passarem para vocês. Ou seja, na própria prova, vocês terão 3 textos. A dificuldade é o seguinte, o candidato, na pressa, vai pegar só o primeiro texto, a gente vai entrar aqui, depois aqui no que é dissertar, tá? Mas aqui só um adendo. Vai pegar o primeiro texto que tem ali, vai ler e vai fazer daquela forma, porque não vai ter tempo. Gente, a VUNESP, se ela colocou 3 textos, são os 3 textos deverão ser lidos. Tem que ser trabalhados, não adianta um texto só, por isso que eu falo, ganhe tempo nas questões. Então, você vai ter que ler o texto 1 com calma, e aí o texto 2 e o texto 3. Mas agora vamos passar para o seguinte. Eu vou voltar aqui, tá, gente? Não se preocupe, eu vou voltar. Mas antes de tudo, eu tenho que passar isso aqui para você. O que é dissertar? Porque muitas das pessoas não sabem o que é dissertar. Por quê? Porque a VUNESP, ela preza o quê? A capacidade analítica do candidato. Mas o que é essa capacidade analítica do candidato? O quê? Você tem que decompor os textos. Os textos estão ali para vocês decomporem. Tem que decompor os textos para eles se conectarem. Tá? Então, essa questão aí, você tem que ter essa capacidade analítica. Aí você vem, sim, dissertar, texto dissertativo, argumentativo. Dissertar para você, o que é o dissertar? Tem gente que pensa que dissertar é apenas você vai explicar algo. Ah, deixa eu explicar. Gente, não é explicar, você tem que ir além, tá? Você tem que ter o quê? Um posicionamento, um ponto de vista. Todavia, preste atenção, o ponto de vista não pode ser o eu acho. O ponto de vista que está estampado nos textos. Os textos estão ali para serem trabalhados. Vocês têm que trabalhar com os textos, tá? Aí vem aqui o exemplo que eu coloquei de dissertar, ó. Em um júri popular, dissertar vai além da simples narração dos fatos. Não adianta você chegar lá num júri popular e você vai narrar, aconteceu isso, aconteceu aquilo lá, fulano matou o Beltrano. Não é isso. Exige o quê? Exposição de provas, análise profunda das motivações e, fundamentalmente, convencer os jurados quanto à culpa ou inocência do réu. Convencer o quê? A banca do que você está expondo. Não é o eu acho, é o que você retirou dos textos, trabalhando nos textos e parafraseando. Não é colocando o texto da forma que está. Você pode utilizar palavras ali? Pode e deve. Então, você pode e deve, mas você não pode copiar no geral, tá? Aí você vem dissertar. Aí a gente passa para quê? Para argumentação. Você dissertou e você vai agora ter que argumentar. O que é argumentar? Eu já disse aqui, ó. A arte do quê? É uma arte de você o quê? Construir um raciocínio lógico. Você tem que basear, né? O tema, você tem que ser baseado na estrutura dos temas, dos 3 temas. Porque a banca, ela é danada, ela tem um paradoxo. Quando vocês lerem os textos que nós vamos ler aqui daqui a pouco, uma ela fala legal, é positivo, o outro ela fica meio neutro e o outro ela ataca. Ela tem um paradoxo. Aí ela quer saber o que o candidato vai fazer. Se ele vai tomar só a atitude, a primeira atitude de defender, ou ele vai contra os argumentos. E, no geral, você vai pegar tudo aquilo e nós vamos montar o quê? Um tema. É aquilo mesmo que a pessoa, lá quando você está na 4ª série, 5ª série, você aprende lá, né? Como que é? O tema, causa, consequência e conclusão. É propriamente isso, mas de uma forma mais adequada de elaboração. É o que nós vamos ver. Aqui, ó, a redação. O que é argumentação? Eu já falei aqui. A diferença de expor, de informar. Ó. Muitas pessoas fazem caminhada no parque para melhorar a saúde. Ó, aqui você apenas contou um fato.
uma nota baixa em argumentação. Você fez lá, tá? Muitas pessoas fazem caminhada no parque para melhorar a saúde. Olha só, nota alta. O poder de persuasão aqui, ó. A caminhada no parque é uma ferramenta de saúde pública, pois, relação de causa, pois reduz os gastos do Estado com doenças cardíacas ao promover a prevenção. Então, isso aqui que é argumentar. Você está tendo um poder de persuasão, de convencimento. Então, já comece a praticar. Não é você vai expor, você apenas vai informar. A banca não quer isso. Ela quer o quê? A sua objetividade, mas conforme o que está mandando o texto. O texto está ali para você ter um caminho. Esse é o caminho que eu quero. Tá? Então, você vai pegar o caminho que está trilhando, com a sua ideia tirada do texto. Bruno, mais alguma pergunta por enquanto? Pode interromper. Chegou aqui, ó, da Caroline, se eu não souber o tema, eu posso parafrasear os textos motivadores? Então, os textos motivadores, deixa eu só diminuir para ficar aqui. A parafrasear é legal. A banca, ela quer que você parafraseie, mas não em sua totalidade. Nós vamos ver aqui para frente que eu vou pegar os textos e vou parafraseá-los, mas de forma concatenada. É isso que a banca exige. O que é concatenada? Você tem que ter a ligação. A gente chama de dobradiça. Ou seja, os conectivos, que eu vou explicar para vocês de forma mais tranquila o que é o danado do conectivo para quem não lembra. Então, você pode parafrasear, tá? Não em sua totalidade, todavia dando o seu ponto de vista, não como eu acho, mas como argumentação e convencimento da banca, para a banca reconhecer que você sabe, e Legal. você sabe... Alguma coisa, Bruno? Não, estou acompanhando aqui. Quando for, por favor, pode falar, pode interromper, porque senão deixar aqui eu vou embora. Tranquilo, tá ótimo, a gente está gostando. Se eu estiver falando muito rápido, fala que eu vou mais pausado, é porque é muito conteúdo. Pessoal, qualquer dúvida, vai mandando aqui no chat, tá? Que aí o professor ele vai respondendo na medida do possível. Teve um comentário interessante aqui, ó. Lembrando que são textos apenas motivadores, não fujam do tema. Até queria compartilhar com vocês. A última prova que eu fiz de analista do TRT2, ela veio com um texto motivador bem curioso, da banca FCC. Veio 2 textos motivadores falando de bebê reborn. Olha que interessante, Braga. Porém, o tema da redação não era bebê reborn. Veio 2 textos falando do bebê reborn, e o tema da redação, ele estava falando sobre a superficialidade das relações contemporâneas. Puxa! E eu creio que muita gente escreveu sobre bebê reborn e tomou um 0. Perfeito. Eu utilizei o bebê reborn como exemplo, mas isso. O tema era outro. Acho que é isso que o rapaz quis dizer aqui no comentário. Tem que tomar cuidado mesmo. Muito bem, mas muito bem. Ele colocou, ele foi bem no alvo. Porque é isso que a banca, ela quer o quê? Ela quer o seu poder do quê? De pensamento. Você bem mais simples nas palavras, sabe, Bruno? Então, você tem que pensar conforme a banca dita a regra. É isso que ela quer. Ela não quer que você... Igual você falou do bebê lá. Ela colocou aquilo ali, mas é um pano de fundo. Para você o quê? Raciocinar qual é a finalidade daquilo. Nós vamos chegar lá. Calma, tá? Aí, Legal. ó. Legal. Pode seguir que tá show de bola. A galera no chat aqui tá gostando. Que ela disse que eu tenho muita dificuldade com redação, não é meu tendão de Aquiles. Mas é isso mesmo, Camila. Eu, quando fiz letras, cursei letras, eu falei, vou fazer letras para passar em concurso. Gramática eu vou arrebentar. Me arrependi pra caramba, porque eu, com o livro na mão, eu tirava 4,5, 5 na prova. Olha que eu fiz pedagogia, direito eu amo, mas a questão da danada de dissertação e português, gente, não só, mas no geral, ela é difícil, mas ela é convincente e a gente digo, né, nós amamos a questão relacionada à língua portuguesa. Tá? Então, vamos dar continuidade. Eu vou só maximizar aqui. Vamos lá, então. Já falei, então, do poder de persuasão. Tá? Você tem que tomar cuidado, não colocar o achismo,
ir de encontro ao que o texto está pedindo. Agora aqui, ó. Agora eu estou dando uma resposta. Eu falei de dissertar e argumentar. Agora eu vou estar dando uma resposta para vocês do que é um texto dissertativo argumentativo, o que é danada das bancas hoje em dia pedem. Não é apenas uma exposição de informações. Você não vai expor aqui só informações, mas um exercício de lógica e posicionamento crítico. Crítico. Lembre-se dessa palavrinha aqui, ó, tá? A banca preza muito pela coerência entre os textos. Acabei de falar. Coerência entre os textos de apoio. Olha, textos de apoio. Você pode parafraseá-los? Podem, só que são textos de apoio. E a sua capacidade de análise. Tem o texto de apoio, você vai analisá-los e você vai sugar o conteúdo e vai o quê? A partir do momento você vai escrevê-los com os conectivos. O que mais? Como faz uma tese, é o que nós vamos ver agora para frente, beleza? Mais alguma coisa aí, Bruno? Show de bola. Tô acompanhando aqui. Tá. Aqui está também o tendão de Aquiles também aí. A Camila disse, né? Muitos dos alunos não compreendem o danadinho do conectivo. Gente, você quer tirar uma nota boa? Decore os danados dos conectivos. Eu vou ser enfático. Porque sem conectivo, eu tenho um texto aqui, sem conectivo, ele não tem. Parece um texto de primário, não desmerecendo quem está no primário de forma alguma. Tá? Então, o conectivo é a alma da dissertação. São palavras que ligam ideias e estabelecem relações de sentido entre orações e parágrafo. Porque não adianta ter uma oração e sem aí embaixo você já abriu um parágrafo ligando. Lembra que eu falei o quê? A dobradiça é o danado do conectivo. Eles garantem que haja coesão e clareza na comunicação escrita. É o que a banca preza. Olha só alguns aqui. Numa introdução, anotem aí, numa introdução, vocês vão sempre colocar o quê? Ó? Muito se discute, atualmente, percebe-se que, atualmente, vírgula, percebe-se que, tá? É notório que, isso serve para introdução. Então, é bom vocês decorarem alguma coisa. Para introdução, eu posso usar muito se discute, atualmente, percebe-se, tá? Então, tem essas pegadinhas, essas dicas, essas nuances que são super importantes e fundamentais. Aí, para a tese, eu vou explicar para vocês, tá? A introdução não é tese, professor? Não, não é bem assim. Eu vou chegar lá também, tenha um pouco de paciência. Então, agora, para uma tese, eu já desenvolvi ali, na introdução, onde se discute atualmente, depois a tese geralmente fica no finalzinho do primeiro parágrafo. Aí eu já pego e faço uma ligação, uma dobradiça ali, ó. Eu já falei, muito se discute a respeito de alguma coisa, aí eu falo, nesse contexto, nesse sentido, ou nota-se que, ou dessa forma, é preciso observar que, lembra que eu já tenho a introdução, tá? Eu já tenho a introdução, agora eu estou com a tese embaixo, por quê? Nós vamos falar aqui também, ó. Gente, não se preocupe, eu vou para frente, vou para trás, mas o intuito vai ser o mesmo, tá? E vocês compreenderem. Porque eu vou adiantar um pouco, porque a gente fala em tópico frasal aqui, ó. Tópico frasal. Isso aqui é super importante. Então, aqui, quando eu falo introdução, você tem uma introdução, o quê? De 5 linhas. Tome cuidado. Faça. Lógico que tem um parágrafo, porque às vezes você coloca o ponto final e continua na mesma linha. Então, não faça mais que 2 linhas sem o ponto final. Uma dica super importante, tá? Porque você vai fazer uma introdução aqui, ó. Deixa eu pegar uma introdução aqui, ó. Olha só aqui, gente. Olha aqui. Preste atenção aqui no tema. Ó, o envelhecimento da população. Daqui a pouco eu volto lá. Fica tranquilo. Olha só aqui a estrutura de uma redação. Envelhecimento da população. Vai que a banca deu 3 textos, mas o cerne é envelhecimento da população. Você vem com a apresentação, mais a tese. Aqui está aqui, ó, olha só aqui. Olha só, isso aqui tem que 6, 1, 2, 3, praticamente 6 linhas. Você vai fazer ali a introdução. A primeira aqui, gente, ó, daqui muito se discute, que é o primeiro conectivo,
até aqui chama-se tópico frasal, tá? Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Vou rabiscar que fica mais fácil. Até para nossa mente, ó. Tudo isso aqui se chama tópico frasal. Qual a diferença do tópico frasal? E aqui, ó, é a tese. O restante é tese com destaque para isso aqui, ó. Com destaque para isso aqui. Porque é o cerne do que eu vou discutir em todo o texto. Então, preste muita atenção. Você vai iniciar ali um tópico frasal, a introdução ali, você vai fazer o seguinte: muito se discute acerca do rápido envelhecimento da população brasileira, visto que ele apresenta um desafio real à organização social contemporânea. Tópico frasal é o quê? Nós podemos ter tópico frasal em todos, tá? Desde a introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, que é causa e consequência, e na conclusão. Geralmente é o primeiro ali, tá? As duas primeiras linhas é o tópico frasal. Na primeira aqui, introdução, depois do tópico frasal, vem o quê? A tese que eu disse, que é o importante. É esse aqui, iniciando-se daqui desse contexto, até o final, só é o que eu vou discutir em todo o texto. É o cerne. E aqui, o tópico frasal é o quê? É o principal do quê? De cada parágrafo. Se assim vocês entenderam. Se não entenderam, levante a mão aí, fale com o Bruno, passe para mim, transmita, que eu vou explicar novamente. Voltando aqui, olha só, a estrutura da redação, o envelhecimento da população. Então, deu os 3 textos, eu vou desenvolver. Iniciei já o quê? Com os conectivos. Muito se discute acerca do rápido envelhecimento da população brasileira, visto que ele apresenta um desafio real à organização social contemporânea. Show! Agora vem o outro conectivo. Olha só, eu saí daqui, mas só que eu estou ligando, ó, a ferradura, perdão, a dobradiça aqui, ó. Nesse contexto o quê? Nesse contexto o quê? Disso aqui tudo que eu já falei. Nesse contexto, torna-se evidente que a sociedade precisa transitar entre a valorização da capacidade produtiva dos idosos e a estruturação das redes de cuidado, uma vez que tal cenário é alimentado tanto por falta de políticas de inclusão, quanto pelo despreparo das famílias e do Estado. Então, você vai desenvolver depois o restante, é isso aqui, ó, valorizar a capacidade produtiva dos idosos e estruturação das redes de cuidado. O quê? Das famílias e do próprio Estado. Tá aqui, ó, montadinho, tá? O primeiro parágrafo. Aí você vem depois aqui. Desenvolvimento 1. Ó, eu puxei depois aqui. Olha só, eu fiz aqui, muito se discute, tá? Note isso aí que vocês podem adaptar depois lá na sua dissertação. Porque esses conectivos não servem só para esta dissertação, esse texto argumentativo, tá? Não é só para isso, não. Você pode lidar com toda diversidade de textos, desde que você analise, né, o que está se pedindo. Então, muito se discute tal, nesse contexto. Aí eu venho para cá. Olha só o conectivo, outro tópico frasal até aqui, ó. Tópico frasal até aqui. Olha o outro aqui, ó. Eu fiz 2 linhas e ponto. Eu puxei de muito se discute, nesse contexto, em primeira análise, você já analisou lá atrás, na introdução. Em primeira análise, é fundamental destacar que a principal causa do estigma sobre o idoso reside na visão utilitarista do indivíduo. Ponto. Não fica andando lá sem ponto, não, tá? Ponto. 2 linhas, ponto. Aí você vem o quê? A causa. Em primeira análise, voltando novamente, olha lá, muito se discute, nesse contexto, em primeira análise, depois, isso ocorre por quê? Que eu falei na primeira análise, isso ocorre porque em um sistema que prioriza a velocidade e a força física, a experiência e a capacidade produtiva da terceira idade são negligenciadas. Só que o Estado aqui, ó, olha só o Estado aqui negligenciada por quem? Quando você vem aqui, ó, eu lembro que eu falei aqui de Estado, ó, negligenciadas. Aí você já veio para cá. Por conseguinte, perdão, aqui, ó, aqui que eu estou, né? Ó, em primeira análise, depois eu vi isso ocorre porque, veja os conectivos se ligando. Em primeira análise, isso ocorre porque é um sistema que prioriza a velocidade da força, tal. Aí depois vem ponto final, 2 linhas. Em virtude disso, conectivo de desenvolvimento,
O mercado de trabalho ignora o potencial intelectual de quem envelhece, tratando o idoso apenas como um custo. Aí você vem para cá, ó, você já fez a introdução, você veio desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Ademais, como desdobramento direto dessa problemática, observa-se uma sobrecarga invisível nas redes de cuidado. Ponto. Não deu duas linhas, ponto. Ademais, além disso, né? Depois você vem, por conseguinte, né? A falta de suporte estatal e da infraestrutura especializada faz com que o cuidado recaia exclusivamente sobre as famílias, muitas vezes sem recursos, o que culmina na precarização da qualidade de vida do idoso e no esgotamento físico e emocional de seus cuidadores. Agora nós vamos para conclusão, o fechamento lógico. Em suma, você está o quê? Ali você está dando o quê? O fechamento. Em suma, depreende-se que a questão do envelhecimento exige medidas que equilibrem dignidade e funcionalidade. Aí você vem, portanto, né, é imperativo que o Estado e o setor privado fomentem a inserção do idoso no mercado de trabalho e, simultaneamente, garantam políticas públicas de assistência, a fim de transformar o desafio do cuidador em um dever compartilhado e humanizado. Então, gente, olha só o desenvolvimento, como você faz a redação, não é difícil. Você tem que ter o quê? A danada desses conectivos. Olha assim, ó, tudo com conectivo, tudo com duas linhas, você dá um ponto, duas linhas, você dá um ponto. Não precisa ser duas linhas e meia. Entendeu? Alguma coisa aí, Bruno? Surgiu alguma coisa aí para a gente Ô, partir? Braga, tem uma pergunta aqui, ó. Eu posso fazer 3 parágrafos de desenvolvimento ou é melhor com 2? Olha, eu digo o seguinte, para você fazer 3, você tem que ter bastante conteúdo na sua tachola. Se você fizer, você tem que tomar cuidado com as 30 linhas, com o máximo. Geralmente são 30 linhas. Sim. 30 linhas, né? Então tem que tomar cuidado. Se 30 linhas você passa, eu lembro muito bem uma vez que eu fiz uma prova, estava super. Tava voando. E eu fui fazer a danadinha da dissertação, gente. O que aconteceu? Eu, sabedor de tudo, eu fui fazer sem rascunho, gente. Pelo amor de Deus. Faça o danado do rascunho. Foi uma lição para mim mesmo, tá? O que eu fiz? Comecei a escrever, no final, não tinha mais linha. Nossa. O que acontece? A banca vai zerar, geralmente ela está lá consignada lá no edital. Muitas das vezes ela não zera, mas ela vai tirar aquilo lá que foi para mais. Consequentemente, sua nota vai diminuir. Então, para 30 linhas, 3 desenvolvimento, eu acho muito. Porque você põe 4 linhas para quadro, então coloca 5. 5 vezes 5 dá 25. Dá 25. Mas depende do tamanho da letra da pessoa. Outra coisa que eu lembrei agora, pelo amor de Deus, se fala máximo 30 linhas, você quer chegar e você começa a letra pequena, depois começa a ficar a letra bem grande, pelo amor de Deus, não faça isso, que eles vão perceber que você está querendo aumentar só para concluir. Ô, Braga, até um adendo nessa questão da quantidade de linhas. É dito que há um paralelismo visual, por exemplo. Eu faço 6 linhas lá na introdução, aí eu faço 8 e 8 nos desenvolvimentos, e lá na conclusão, 6 linhas. Esteticamente, a redação ela fica mais organizada e mais visual. Tem algum sentido isso? Não? Olha, ou fazer, por exemplo, o desenvolvimento com 3 linhas, aí o outro eu vou e coloco 12. Não, eu acho sim. É bom sermos conservadores. Quando eu digo conservadores, é o seguinte. Olha lá, a introdução, né? Tópico frasal, com a tese, 5 linhas está de bom tamanho. Sempre lembrando que na segunda linha, geralmente põe um ponto final para entrar um conectivo, tá, gente? Por favor, não faça 5 linhas com ponto final só no extremo. Pelo amor de Deus. Tá? Que seja o professor ou que seja o corretor de texto, ele tem artimanhas. Ele vai querer saber se você usou os conectivos. Tá? Então, se você fez geralmente 5, faz ali como eu fiz aqui, 3 ali ou 2 para a primeira, e pode ser 2,5, né, para terminar a introdução. Aí, causa e consequência, pode fazer 5 ali, 5, faça, mas
respeite as duas linhas com ponto. Eu estou sendo bem objetivo, tá? Falando duas linhas com ponto para vocês perceberem. Não é chegar assim também, você vai escrever duas linhas, não sabe o que é mais, dá ponto e continua sem sentido. Não. Você fez duas linhas, ponto. Você viu que deu para terminar aquele tópico frasal legal, você vai entrar com conectivo para ligar o outro. É sempre o quê? Você tem que ter ligações. Então, bem legal isso aí, viu, Bruno? 5, 5, 5, 4. Tem que ser o quê? Vamos ter um padrão moderado. Não fazendo 7 de inicial, depois 3, 2 e 8. Não. Isso mesmo, assim, paralelismo, uma coisa, ela é legal, porque você vai ter uma neutralidade, tanto na introdução, tópico frasal como a tese, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Aí fica show de bola. Bacana. Mais alguma coisa aí? Alguém mais alguma coisa que eu vou continuar? Por hora só, pode continuar aí. Beleza, então vamos lá. Viu o fechamento aqui? Vocês perceberam em vermelho, sempre os conectivos? É isso que vai aumentar a sua nota. Tá? Vou voltar aqui um pouquinho aqui, que eu falei da introdução, da tese. Olha só aqui. Tese, nesse contexto, nesse sentido, nota-se que dessa forma é preciso observar que. Aí, desenvolvimento 1, você fez tudo lá, você vai começar a desenvolver a causa e a consequência. Tópico frasal mais a causa. Em primeira análise, ou em primeiro plano, nota-se que o corretor ou o professor fala, puxa vida, ele já teve o quê? Ele já teve ali aquela dobradiça. Ele fez a ligação. Aí o desenvolvimento 2, que é a consequência. Ademais, além disso, vale ressaltar que, tá? Então são palavras aí sinônimos, tá? Mas é super importante. E a conclusão que é para fechar a caixa. Fechamento lógico. Para resolver isso, olha que eu coloquei palavras simples, tá? Gente, a banca não está preocupada com palavras rebuscadas, ordenamento, aquelas palavras, sabe, que a gente nem sabe falar direito. Tá? Ela está preocupada se você sabe concatenar as palavras, tá? E se você sabe escrever de forma correta. Não adianta, eu vou colocar lá, com a exceção, qual é 2S, C cedilha, aí eu não sei o que é. Vou colocar de qualquer forma. Gente, você vai perder pontos preciosos. Coloque de forma simples, mas compreensível e forma correta. Ó, a conclusão. Para resolver isso, é necessário que, ou para resolver isso, é necessário que, ou para resolver isso, ou ponto e vírgula, é necessário que, tanto faz aqui, tá? As duas servem também ou uma só. Desse modo, cabe, geralmente aqui, tá? Ó, desse modo, cabe ao Estado, à sociedade, fazer o quê? Ou, é preciso, então, que haja, é isso, a conclusão, é o pontapé final, você vai pegar o enunciado lá, certo? Da introdução e você vai fechar dando o que você, não o que você acha, mas o seu ponto de vista categórico, objetivo. Vamos dar uma andadinha aqui, deixa eu ver mais alguma coisa. Aqui, pessoal, aqui eu desenvolvi, olha só, a redação sem conectivos. Olha só, você vai desenvolver uma dissertação sem conectivos. Olha só como fica. A população brasileira está vivendo mais anos. O país não possui estrutura para essa mudança demográfica. O idoso sofre preconceito no mercado de trabalho. As empresas buscam apenas jovens. A experiência dos mais velhos é descartada. Isso gera exclusão. Viu só, Bruno, o que acontece? Faltou os conectivos aí, né? Não aí tem. Não fica muito atropelada a coisa. É totalmente primário. A banca vê isso aqui, ela dá 0 na hora. Eu vou ser simples e sincero. Sem conectivo, gente, vocês não vão a lugar nenhum. Eu não sei se alguém já fez, e nem sem saber o que é conectivo, eu não sei se vocês comentam aí, não sei o que é conectivo, hoje eu sei, ou estou relembrando. É fundamental o danado do conectivo, tópico frasal, a tese e esse desenvolvimento que nós estamos batendo um papo aqui. Vamos prosseguir. Braga, nesse caso, até digo assim para alunos mais iniciantes, que nunca fizeram redação, nunca fizeram um concurso em si com redação, é até interessante o aluno ele decorar mesmo, ter uma listinha de conectivos para introdução, para o desenvolvimento e para a conclusão, né? É bacana isso, né? Bruno, nem é para primário isso aí, até para nós. Nós estamos acostumados, a gente escreve bastante,
Tá? Não somos dono da verdade de hipótese alguma, dono da verdade é Deus. Mas eu tenho a lista, quando for prestar, nunca mais prestei concurso, mas eu gosto de estar praticando, é legal. Né? Graças a Deus, a gente está estabilizado, tem nossa estabilidade, aliás, mas é legal. Então, eu tenho ali as minhas bancas, ó, eu coloco aqui, esse é o conectivo para introdução, esse é causa e consequência, esse é a conclusão. Você tendo isso aí, gente, você fazendo essa listinha, que eu vou passar depois para vocês no final aqui, ou depois a gente faz um contato aí, direto com o Bruno, comigo aí, tem as nossas redes sociais. Gente, Sim. Então, é valioso, Bruno. aproveitando aí que você falou, pessoal, não esquece, quem está online, quem assistir essa live aí depois também, não esquece, se inscreve lá no canal do Braga, ó, dica de concurseiro oficial aqui no YouTube, também tem no TikTok, tá, pessoal? Então Sim. não esquece, se inscreve nas redes do professor lá, vamos incentivar esse trabalho dele, que é muito bom e está ajudando a gente aqui. Isso, nosso intuito, tanto o meu quanto o seu, é lógico que a gente tem o nosso material que a gente vende depois, mas de uma forma simplória, a gente tenta vender de forma mais sim, né? Mais humilde mesmo. Eu sei que é difícil hoje para a gente hoje adquirir algo, o trabalho está difícil, a questão monetária do país não está tão legal, mas o intuito mesmo, a nossa gratidão é de passar o conteúdo nosso conhecimento que nós adquirimos, que nós estamos adquirindo a cada dia com vocês mesmos que estão assistindo a live, que disse, não somos dono da verdade, é gratificante. Tá? Isso é gratificante. Então, é isso que a gente... Lá no canal, o meu canal é bem mais novo do que o Bruno, então, às vezes tem algum vídeo que não sai tão legal, mas nós estamos aprimorando de forma paulatina e vamos chegar lá com fé em Deus, que eu quero vê-los lá, o nome de vocês, lá no Diário Oficial. Tá? Vamos prosseguir, então. Alguma pergunta aí ainda, Bruno, ou não? Por enquanto está tranquilo, está Então, tranquilo. fechou. Aqui agora, vamos entrar no cerne da danada da VUNESP. Aqui está o texto. Você lembra, Bruno, que eu falei que foi do TJ? Esse daqui, eu acho que foi do TJSP, que falou das pessoas idosas, né? Do envelhecimento. Foi, acho que foi da prova agora de 2025 do TJSP. É recente. Eu dei uma olhada lá. Esses são os textos que eu coloquei lá no início, os 3 textos agora. Pessoal, preste muita atenção aqui. Olha só que os textos não são pequenos. Eu tive que até diminuir a fonte para caber aqui para ficar mais fácil. Ó, pensa vocês lendo 3 textos dessa forma, como se vai ficar com adrenalina. Só que eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer. Vou ter que ler o texto, tá, gente? Demora um pouquinho, mas temos que ler o texto. O texto 1, o que a danada da VUNESP, ela colocou? Olha só, ela colocou assim, ó, os brasileiros acreditam que vão viver até os 80 anos. Um resultado acima da média global de 78 anos e acima da expectativa de vida de 76,4 anos, mensurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Aqui no primeiro, ele já está falando o quê? Positivo, está sendo positivo, que o brasileiro está vivendo o quê? Ele pretende, né? Ele anseia viver mais anos. Então, tá na forma que o quê? De ansiosidade positiva. População. Pessoal, caiu um pouquinho aqui, mas o Braga já vai conectar de novo, tá? Acho que ele teve algum probleminha com a internet lá. Para quem está acompanhando a nossa live, ele está explicando aqui sobre o texto motivador número 1 de uma prova recente que teve da Banca VUNESP. Braga, voltou aí? Voltou aí? Voltou, pode continuar, tranquilo. Então tá bom, tá, então vamos lá então, vamos lá. Caso caia, você avisa para mim, tá? Tranquilo. Vamos lá então. Prosseguindo. Os dados são de uma pesquisa conduzida por 32 países ao redor do mundo. Ó, 32 países, falou em mundo. Ela também indica que aos 65 anos, as pessoas podem ser consideradas de terceira idade, na visão dos entrevistados do Brasil. Isso revela que o brasileiro espera viver 15 anos na velhice, ou seja, após a terceira idade, eles pretendem viver mais 15 anos. Olha só a ansiedade positiva que a banca está colocando. Um dos períodos mais longos encontrados pelo estudo, atrás apenas dos 16 anos registrados na África do Sul e 17 anos na Colômbia, Filipinas e Indonésia. A maioria dos entrevistados no Brasil, 57%, também diz estar ansiosa para chegar à terceira idade, contra 38% que disseram não aguardar com entusiasmo essa perspectiva.
tá aqui a Gabriela, tal, né? Esse texto aqui, ele foi moldado, foi um pouco alterado aqui, todavia, o que a banca está alterado lá, tá? Quando iniciou para a banca, mas é aqui mesmo que a banca pede. Lá ela pega de onde tirou e faz os moldes. Então, aqui, quais os pontos que o aluno tem que abordar? Lembra que eu falei? Ansiosidade, ele está o quê? Positiva. Primeiro, você vai fazer o seguinte, você vai destacar aqui os pontos fundamentais, ó, pontos que o aluno tem que abordar. Então, para desenvolver isso aqui, você vai colocar, ó, primeiro, desejo do brasileiro chegar à terceira idade. Está falando, o desejo dele, a ansiedade de chegar aos 80 anos, à terceira idade. Superar a expectativa global dos 78 anos. Beleza. 3. Brasil está entre os países com expectativa de vida mais elevada do mundo. 4. Considera-se a terceira idade aos 65 anos. Mais 15 chega a 80. 5º, esperança de viver mais 15 anos na velhice, 80 propriamente dito. Ansioso para chegar à terceira idade, 57%, contra o menos 38%. Bruno, já deu para ver o perfil de longevidade do Brasil aí? Dá para analisar, não dá? Bem legal. Então, a banca, ela traz muitos dados ali que o candidato ele pode utilizar, né? Isso, mas aqui nós vamos ver depois aí o paradoxo entre os outros textos. Só um momentinho que eu vou colocar para carregar ali, senão vai cair, tá? Um momentinho, Tranquilo. Só colocar aqui, pessoal. Aguenta um pouquinho só, Bruno. Não vai. Pessoal, desculpa porque estava acabando a bateria aqui. Vamos lá, então. Tranquilo. Agora, ela fornece o segundo texto. Concentre-se no seguinte. Primeiro texto, o quê? Ele está o quê? Ansioso por viver mais anos. Fechou. Agora o texto 2. Olha só o que a banca coloca. Graças aos avanços da ciência e aos recursos da medicina, viver décadas a mais com qualidade será possível. Mas o mundo está preparado para os centenários? Olha aqui que ela já está falando. Avanço da medicina, tá? Viver mais. Só que será que o mundo ele já está se contrapondo aqui, nesse aspecto aqui, no primeiro aqui parágrafo, será que está preparado para isso? A grande virada no perfil da população brasileira deve acontecer em 2030, quando o país terá mais pessoas a partir de 60 anos do que criança e adolescentes de 14 anos. Ponto. O Brasil precisa criar condições para que essa população seja respeitada e participe ativamente da sociedade. Ele já está falando que o Brasil precisa de condições. Olha só que ele já está invertendo as coisas. É legal, só que a velhice está tomando conta. Um passo importante é combater os mitos que cercam o processo de envelhecimento. Os idosos não vivem mal. É preciso desmistificar isso, ou seja, quebrar o paradigma. Garante a professora Ieda Duarte, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Esse dado você pode até inserir da professora aqui. A banca não vai contra você, desde que você seja enfático e sabe onde colocá-lo. Não é verdade que quem envelhece fica doente. O idoso pode ter doenças, mas se elas forem controladas, e ele tem uma vida absolutamente normal, complementa. Como coordenadora do Estudo Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento, sabe, uma pesquisa que acompanha mais de 1.000 idosos na capital paulista desde 2000, e EDA conhece bem os desafios dessa faixa etária. A amostra foi ajustada de forma a representar a realidade dos mais de 1,8 milhão de idosos que vivem em São Paulo. Pouco menos de 25% da população idosa de São Paulo e do Brasil tem alguma limitação funcional, afirma IEDA. De acordo com ela, a grande maioria é autônoma, independente e contribui para muita coisa em casa, em vez de ser dependente de cuidados. Na pandemia, muitas famílias puderam sobreviver graças aos idosos. Os filhos perderam emprego e foram mantidos pelas aposentadorias e pensões deles, explica Cristiane. Aí vem aqui, olha só, os pontos que o aluno tem que abordar. Lá no primeiro texto aqui, foi o quê? Ansiedade positiva para viver mais, né? Acima, chegar lá, da terceira idade, 80 anos, show de bola. Aqui ele já está falando o quê? Que o quê? Que o idoso, ele não fica doente, não é só doença, ele pode contribuir. Então, ó,
aqui eles estão se concatenando, apesar de que no primeiro ele disse que o Brasil tem que estar preparado para os centenários. Ele está perguntando, será que o Brasil está preparado para os centenários? Só que aqui embaixo ele está ratificando lá. Então, beleza. O texto 1 e o 2, eles estão de acordo. Agora, porque aqui falou primeiro, ó, aqui embaixo, ó, observe os pontos fundamentais para a sua argumentação. Ó. O papel da ciência, questionamento central. O que é o questionamento central? A provocação sobre se o mundo e as instituições estão preparados para o aumento do centenário. Depois, o momento em que o número de idosos superar os jovens de 14 anos no Brasil. A urgência em criar condições para o idoso ser respeitado e participar ativamente da sociedade. Combate ao mito de que envelhecer é sinônimo de doença ou incapacidade. Tá? A constatação de que a maioria dos idosos é independente e funcional. Então, aqui, só no comecinho, que ele já deu um contraponto. O demais, ele está indo de acordo com o primeiro texto. Certinho, Bruno? Tranquilo, estamos acompanhando. Agora, nós vamos para o terceiro texto da danada. Nós vamos verificar agora o paradoxo da banca. Olha só. O terceiro texto, como que ela coloca? No Japão, cresce o número de crimes cometidos por idosos, não por maldade, mas por sobrevivência. Com 20% da população acima dos 65 anos vivendo na pobreza, muitos veem na prisão o único lugar onde ainda recebem comida, abrigo e atenção. O abandono familiar e a solidão agravam o quadro. Ao sair, não tem para onde ir. Algumas detentas idosas preferem continuar presas e enfrentar a indiferença do lado de fora. A criminalidade entre os mais velhos escancara uma ferida profunda. Olha só, hein? Ó, a criminalidade entre os mais velhos escancara uma ferida profunda. Já está falando em ferida. Estamos vivendo mais, mas cuidado cada vez menos. Ó. Estamos vivendo mais, mas cuidando cada vez menos. Perdão, tá, gente? Estamos vivendo mais, mas cuidando cada vez menos. Uma pesquisa conduzida pela professora Etsuko Yuhara, especialista em bem-estar social da Universidade de Nihon, Fukushi, aponta que, olha só, em média, a cada 8 dias, um idoso é morto por um parente cuidador exausto. Lá fala em viver bastante, aqui está falando o quê? O idoso é morto a cada 8 dias. O que o Japão pode fazer para reagir ao envelhecimento da sua população? Já está falando o quê? Envelhecimento da população. Se o Brasil está vivendo mais, eles querem chegar à longevidade de 80 anos, o Japão já está pensando o quê? Como ele vai reagir para esse envelhecimento? Todavia, lá já fala que o Brasil, daqui a 2030, vai ter mais do que uma faixa muito grande de idosos, de pessoas acima de 60 anos. Olha o paradoxo. Seria parte de um fenômeno mundial, ele já coloca o Brasil junto. Olha só. E o que os outros países podem aprender com essa crise? Inclusive o Brasil. O Brasil ainda não chegou a esse ponto, mas caminha rapidamente na mesma direção. Somos hoje 33 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. E até 2050, esse número, pessoal, percebe-se aqui que ele já inseriu o Brasil aqui. Tá? Então, tem o texto 1, texto 2, aqui falando do Japão, já joga o Brasil aqui, ó. Porque remetendo as informações do Japão para o Brasil. Será que é só legal? É legal só viver mais, longevidade dos 80 anos, sem preocupar com os adolescentes, com que crescendo, a pirâmide está sendo inversa? O Brasil ainda não chegou a esse ponto, mas caminha rapidamente na mesma direção. Somos hoje 33 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, e até 2050 esse número deve dobrar. A pirâmide etária está se invertendo diante dos nossos olhos, mas o modelo de cuidado continua baseado em uma estrutura familiar fragilizada. Olha só, estrutura familiar fragilizada, com aposentadoria insuficiente. Lá no primeiro e segundo falaram que vivia da aposentadoria, as pessoas da pandemia, os filhos mais novos. Se a aposentadoria está insuficiente, apoio público escasso, né? E que mais? E mulheres sobrecarregadas com a responsabilidade do cuidado. Ignorar essa transição demográfica é repetir os erros que hoje colapsam o Japão. Ele dá o quê? Ele está dando um alerta para o Brasil. Brasil, não é só viver até os 80 anos, não, Brasil. Olha só, a pirâmide está se invertendo. Cadê os jovens? Não tem mais jovens? Como é que vai ficar? Se o Japão está acontecendo isso porque o Japão é um país mais velho com relação aos idosos,
E o Brasil vai ficar como? Olha o paradoxo da banca. O futuro está logo ali, batendo a porta. E a pergunta urgente não é se vamos envelhecer, mas como vamos cuidar de quem envelhece. Aí já tem aqui, ó, pontos que o aluno tem que abordar. Crimes cometidos por idosos, por sobrevivência, porque eles preferem cometer o crime para ficar o quê? Preso, que lá vai ter mais um alimento, vai ter um cuidado. 20% dos idosos com mais de 65 anos na pobreza, abandono familiar e a solidão. Se lá no primeiro falava sobre ansiedade positiva, aqui já está falando do abandono familiar e solidão. Terceira idade não é sinônimo de longevidade. A cada 8 dias, em média, um idoso é morto por parente que não aguenta mais cuidar. O que fazer para reagir ao envelhecimento da população? O que o Brasil pode aprender com isso? Até 2050, o Brasil terá uma população senil, ou seja, velha, aposentadoria fragilizada, apoio público escasso. Ignorar a transição demográfica é repetir o erro do Japão? Percebe-se, então, que texto 1 e texto 2, legal, longevidade, chegar aos 80 anos, a terceira idade, o idoso, ele não fica, depois da idade avançada, não fica doente, tem os tratamentos, tem a medicina, tem um avanço tecnológico. E agora para o Japão, que é um país senil, e o Brasil está chegando lá, ápice da pirâmide está se invertendo, e o Brasil vai chegar ao nível do Japão. O que nós vamos ter que fazer? Dá para entender um pouquinho agora o que a banca está querendo, Bruno? Sim, sim, legal. É que nem você falou, todos os textos motivadores são importantes, né? Então não Isso. adianta o aluno fugir porque o texto é grande, porque os próprios textos eles já estão dando algumas perguntas que quer que o aluno responda através da redação, né? É isso mesmo. Isso mesmo. Para quem vai assistir depois isso aí, você vê o paradoxo, tem texto 1 e texto 2, legal. O texto 3 teve o paradoxo, mas aí vocês vão utilizar de subterfúgio os 3 textos. Vocês vão concatená-los, parafraseá-los, para convencer o redator ou quem vai corrigir o texto, para saber que você se posicionou de qual forma. Eu me posicionei desta forma, que o Brasil, o quê? O Brasil é um país que hoje o quê? A pessoa está ansiosa por viver mais anos, tá? Tá legal, está vivendo, está curtindo, só que depois você vem o todavia, porém, contudo, no desenvolvimento falando o quê? Que tem que tomar cuidado, um exemplo típico do Japão. Você pode inserir lá os dados da causa e consequência, que geralmente você vai colocar uma fonte de Constituição, Código Penal, lei extravagante, algum informativo que você tem que é certo, que surgiu na mídia, você vai alimentá-lo para você, no final, ter a conclusão. Tá? Então, é isso que a banca está pedindo. Vamos dar continuidade. Ó, aqui eu já fiz, aqui depois vou deixar para vocês verem lá a introdução, tá? Eu fiz aqui, no geral, como se fosse a dissertação propriamente dita. Tá? Então, pegando tudo, eu desenvolvi aqui, ó. Mas vamos falar, depois que gravado aí, o pessoal, eu sei que o tempo é escasso, mas vamos lá, ó. A introdução da seguinte forma, ó. O aumento da expectativa, eu fiz lá, lógico, aqui depois nós temos aqui, ó, tópico frasal, geralmente aqui, ó, olha só o tópico frasal, ó, deu 2 linhas, depois você vem para cá e pega a tese. Ó, o aumento da expectativa de vida no Brasil, que hoje supera a média global de 78 anos, reflete um anseio coletivo pela longevidade, visto que a maioria dos brasileiros demonstra entusiasmo em atingir a terceira idade. Viu que eu já peguei o primeiro texto lá, já vi o tópico frasal falando que o quê? Eu peguei basicamente aquilo lá e eu fiz da minha forma, falando que aumenta a expectativa de vida do Brasil, que supera a média global, que reflete o quê? O anseio, a ansiedade positiva do coletivo, das pessoas pela longevidade. Eu só peguei ali, parafraseei e botei aqui. Só que depois eu já venho aqui, ó. No entanto, que vai vir a tese. Esse cenário de otimismo demográfico encontra um obstáculo na ausência de infraestrutura social. Lembra que ali eu falei um pouco, lá no início falava-se um pouco do quê? De governo. Então você pode falar o quê? É legal, tal. No entanto, tá? Opa, então eu já estava contradizendo. No entanto, opa, peraí. Esse cenário de otimismo demográfico encontra um obstáculo na ausência, na falta de infraestrutura social. Agora eu coloquei,
para que o envelhecimento não seja apenas um dado estatístico, é preciso analisar como a valorização da experiência idosa e a precariedade do amparo estatal colidem na realidade nacional. Viu que eu olhei, peguei, parafraseei ali e botei. Aí vem o desenvolvimento, a capacidade do idoso, texto 2. Aí já peguei o texto 2 e coloquei assim, ó. Olha os conectivos. Em uma perspectiva otimista, porque eu falei aqui da expectativa, né, de vida. Então, na expectativa do texto 2, que é otimista, até então, o avanço da medicina permite que o envelhecimento deixe de ser sinônimo de invalidez. Hoje, olha o ponto, gente. Hoje, o Brasil caminha para uma inversão da pirâmide etária, na qual, em 2030, os adultos e idosos serão maioria. Esse contingente não é passivo. Pelo contrário, muitos idosos são pilares financeiros em seus lares e participam ativamente da sociedade. Dissertar sobre o tema exige reconhecer que o idoso contribui para a economia e para o tecido social, desafiando o preconceito de que a senescência seria um fardo ou um período de mera dependência. Deu para perceber a introdução e o desenvolvimento 1 agora, que eu peguei o texto 2 no desenvolvimento 1? O texto 2 está explícito aí. Eu só parafraseei e concatenei as palavras que eu preciso juntamente com os conectivos. Aí você vem para o quê? Para o desenvolvimento 2, que é o texto 3. Agora, eu fiz introdução, você vem agora, teve a tese na introdução, tópico frasal, você desenvolveu o texto 2, vai para o texto 1, desenvolve o texto 2 com o quê? A crise do amparo, o exemplo externo, texto 3. Aí eu venho o quê? Todavia, até agora estava legal, né? O Brasil, as pessoas estão vivendo mais, tem otimismo, basta alguns ajustes aí na política, nos órgãos públicos, mais ou menos isso. Só que agora eu pego o texto 3 e venho. Todavia, a realidade socioeconômica impõe uma face perversa a esse processo. Enquanto, olha só os conectivos. Enquanto, até eu coloquei o texto 2, não tem nada a colocar. Enquanto o texto 2 exalta a atividade, o cenário de vulnerabilidade aponta que 20% dos idosos enfrentam a pobreza e, em casos extremos, recorrem a crimes para sobreviver. A solidão e o abandono familiar, somados a uma aposentadoria fragilizada e ao escasso público, cria um ambiente de violência silenciosa. O Brasil, que terá uma população majoritariamente senil até 2050, olha que eu estou pegando os dados de lá, corre o risco de repetir o erro do Japão, ao ignorar a transição demográfica dentro da pirâmide inversa, permitindo que a falta de políticas de cuidados resulte em tragédias domésticas e isolamento social. Viu que eu trabalhei os 3 textos? Agora eu venho para a conclusão. O portanto, por fim, é a fechada da redação. Por fim, agora eu vou pegar o quê? Eu vou pegar lá o primeiro da introdução, vou pegar lá onde está a tese e vou puxar aqui para a conclusão. Portanto, a longevidade no Brasil é um direito conquistado pela ciência, mas ainda não garantido pela política. Lembra que nós falamos de órgãos públicos lá em cima. Aí vem a ansiedade positiva lá, que eu falei, de 57% da população envelhecer, só se justificará. Olha agora do Japão. Se houver uma mudança de paradigma, o Estado deve fortalecer a rede de proteção e a sociedade deve converter o respeito em ações de inclusão. Somente ao aprender com as falhas internacionais, olha o Japão, e valorizar o idoso como sujeito ativo, será possível transformar o aumento da expectativa de vida em uma conquista de dignidade e não em um prolongamento do desamparo. Deu para vocês perceber? Vocês perceberam? Os textos estão intrinsecamente aqui e depois eu concluí da forma legal, que dá para a banca dar uma nota boa. Deu para compreender, não deu, Bruno? Bem legal. Essa forma que você estruturou, trazendo o texto motivador, mostrando ponto a ponto e mostrando como você utilizou as próprias informações dos textos motivadores na introdução, nos desenvolvimentos e na conclusão, para mim ficou bem claro, cara. Show de bola. É dessa forma. Bem nítido mesmo, bem legal. Para quem está assistindo ou quem vai assistir depois, vai falar, puxa vida, mas é muito complicado.
Gente, não é questão de complicação, é questão de vocês lerem com atenção, vocês praticarem um pouco da leitura, vocês praticarem os conectivos, as ligações, as dobradiças. Eu tenho certeza plena que um dia Prática, né, também. vocês vão entrar em contato Ô, conosco. Braga, Oi. desculpa interromper. Para a galera, por exemplo, que está agora com o edital aberto, pessoal que vai fazer a prova da GCM de São Paulo, Sim. você acha que seria ideal a pessoa praticar mais ou menos quantas vezes aí por semana redação? O que você indicaria aí? A redação Porque ela tem todo o edital da parte objetiva para estudar, né? A gente sabe que também não é um edital pequeno, mas o que seria aí um mundo ideal? Eu costumo falar para os meus alunos que no mínimo, de agora até a prova, bem mínimo, ele tem que escrever uma redação por semana para treino. No mínimo. Sim. Eu vou um pouco além. Porque nada adianta vocês falarem, puxa, porque eu também dei uma olhadinha no edital de forma superficial. Pelo que eu dei uma olhada ali, eu não lembro se tem peso, porque eu vi lá que tem a parte específica. Penal, até a gente está preparando o material, penal e constitucional. Gente, letra da lei. Artigo 5º, né? O que vai? Eles vão pedir mais ali no artigo 5º. Câmera do Braga que caiu, pessoal, ele já vai retornar. A gente estava falando aqui sobre a regularidade dos treinos de redação, principalmente para quem está com o edital aberto. Principalmente para quem está com o edital aberto, é muito importante que vocês pratiquem a questão da redação pelo menos aí uma vez por semana, e quem conseguir, quem já está mais avançado nas matérias objetivas, tem que fazer até mais, 2 ou mais vezes por semana o treino de redação, tá? De temas variados que possam estar vindo na sua prova. Perfeito. O Braga voltou aí, né, Braga? Perfeito, é isso mesmo. Eu sendo sincero, eu pediria para vocês dedicarem, faça 2. Eu sei que é extenso, só que olhar é letra da lei, gente. Ó, a Constituição, dê uma olhada lá, artigo 5º. Gente, o que vai cair mais? Sobre questão de crimes também no Código Penal. Igual eu falei para você, o que vocês têm que fazer é o seguinte, decorar, igual, Código Penal, decorar o que é legítima defesa, certo? O furto, qual a diferença do furto, do roubo, é simples, mas tem que saber. Né? O resto é letra da lei. E aí, ao meu ver, a redação aqui, eu não vi. Você chegou a ver lá a pontuação, Bruno? É 40? Tem que tirar quanto? É 40 pontos e tem que fazer no mínimo 20, mas ela tem o mesmo, ela não tem peso maior que as questões objetivas, né? Não, mas se ela tem 40, as questões não valem 60 para dar 100? Isso, é o mesmo peso, redação e questão objetiva. Então, mas o que eu digo é o seguinte, se a pessoa tirar no objetivo, ela tem que tirar o quê? 50%? Acho que são 60 pontos da objetiva e 40 redação. Tá, então, vamos lá. A pessoa tirou 50 na objetiva. Tá, sim. Ela vai e tira 20 na redação. Se ela tirar 39 na redação, vamos lá, 35. Gente, é caminho andado. Porque soma-se, né? As notas. Para preencher 100. Então, se você tirar só um mínimo de 20, se a pessoa for um pouquinho a mais, tira 10 pontos, para você tirar 10 pontos para o objetivo depois fica complicado, né? Sim, seriam 10 questões, né? É isso que eu digo. Então, você formulando, e outra, pela letra, como que a VUNESP trabalha com letra da lei, eu sou sincero de falar, não sei se você acha assim, a média geralmente é 85%. 85% da objetiva. Vamos ser sinceros para vocês se esforçarem. Eu não sei, eu não vou chutar especificamente no caso da Guarda de São Paulo, porque são 500 vagas e 1.500 cadastros reserva. Então, como são 2.000 vagas, talvez a nota de corte não seja tão alta. Não, né? Perfeito. A galera que passar lá nos últimos, perto da colocação 2.000, talvez tenha uma nota de corte mais baixa. Mas é legal, negócio também. Quanto maior a sua nota, mais rápido você vai ser nomeado também. Você vai na primeira turma desses 500, que são as primeiras 500 vagas. É porque hoje, a maioria dos concursos de tribunais hoje trabalha com canal de reserva, né? Então, se tem essa quantidade de vaga, puxa, gente, se vocês desenvolverem uma dissertação, não se dessa forma, igual a gente fala, fica 100%, mas se vocês chegarem ali próximo do que nós estamos batendo um papo aqui,
Gente, seu nome vai estar lá, com certeza, no Diário Oficial. Você vai falar para a gente lá, ó, meu nome está lá no Diário Oficial. Com Vamos certeza. prosseguir aqui, então, Bruno, para a gente, daqui a pouquinho finalizar. Deixa eu só Pode chegar sim. aqui. Vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Ah, tá, ó. No entanto, aqui eu coloquei os conectivos. É importante para vocês depois anotarem, ó. O no entanto, todavia, é o quê? São adversativo, uma oposição. Para quê? Uma finalidade, em uma perspectiva, é uma introdução, né? Um localizador estabelece um ângulo pelo qual você está analisando o problema. Então, é bom notar, principalmente, o no entanto, todavia, para quê, portanto, gente, conclusivo é fundamental esse danadinho desse portanto, conectivo de conclusivo. Ele encerra um raciocínio ou um parágrafo final, resumindo a ideia anterior. Igual eu coloquei lá, portanto, eu estou puxando para concluir algo. Né? E outro aqui, somente é restritivo, é exclusivo. Agora, vem aqui a estrutura da argumentação. Isso aqui eu já falei para vocês, tá? O que é a tese, o que é um tópico frasal, a fundamentação, análise e conclusão. Aqui eu fiz eu desenvolvi um tema, a importância da educação financeira na formação dos jovens brasileiros, só para vocês terem uma noção, que olha como eu comecei. Atualmente, depois quase 2 linhas, vem aqui. Depois, como eu já falei, nesse contexto, tal, depois, dessa forma, gente, é conectivos que vai salvar, ó. Depois, desenvolvimento, em primeira análise, ou seja, você já analisou primeiro lá na introdução. Depois, ó, 1 linha e meia. Isso acontece por quê? Aconteceu por tal. Como resultado, muitos jovens, então, só para você ter uma noção, depois do desenvolvimento, consequência, o que isso gera? Em decorrência disso, do que eu falei lá em cima. A consequência imediata é tal. Olha só, não dou mais que 2 linhas. Devido ao fácil acesso, lá em final depois, consequentemente, eu deixei em vermelho só para vocês verem os conectivos. Depois você vem aqui, ó, conclusão, ó. Portanto, medidas são necessárias. Para que isso ocorra, depois, somente assim, eu estou concluindo o quê? Eu estou concluindo a minha análise. Então, é muito tranquilo, Bruno, trabalhar com conectivo. O que eu vejo, os alunos que pedem, às vezes, para eu corrigir algumas dissertações, uns textos argumentativos aí, é isso. Eles não inserem conectivos. E fica ali sem nexo. Né? Agora aqui, ó, os conectivos de introdução. Isso que é importante que vocês anotarem depois. Ó. Tira um print, galera. Quem quiser também pode fazer um print da tela para depois revisar. Se não tiver papel e caneta aí, faz um print que é super importante esses conectivos, tá? Perfeito, Bruno. Aí vem aqui, ó, os conectivos de introdução, gente. Ó, aqui, nesses aqui, Bruno, está montado aqui a redação da pessoa. Você vai prestar GCM ou qualquer outro, anota aqui e começa a praticar com isso aí. Ó, para introdução. Atualmente, ou nesse contexto, ou dessa forma de introdução. Introdução. A causa, em primeira análise, ou isso acontece porque, como resultado do quê? Da introdução, resultado. Uma consequência, causa e consequência. Em decorrência disso, ou devido ao, consequentemente, bem usado também, e conclusão, o portanto ganha disparadamente. Portanto, ou para que isso ocorra, ou somente assim o governo ou as instituições públicas, geralmente fala em questão pública, né? É isso aqui, o macete está aqui, estampado aqui. Vamos dar outra continuidade aqui, vamos lá. Ah, tá. Agora, a questão da alimentação, depois eu vou fazer a pergunta para você, Bruno. Isso aqui da alimentação, gente, olha a técnica de onde, quem e como. Isso aqui é para quem não sabe. Sabe aquele aluno, ou aquele candidato, Bruno, que vai escrever alguma coisa e para na hora, não sabe o que escrever. Trava, né? Isso já aconteceu comigo. A pessoa trava, dá um branco, né? Chega na hora, porque não é só a VUNESP, mas tem outras bancas que ela coloca só um tema. No geralzão, coloca um tema. Ou mesmo a VUNESP, ela colocou os textos, mas você fala, puxa, como é que eu vou começar? Então, aqui eu fiz aqui sobre alimentação, para vocês terem uma noção. Ó, a regra e a técnica de onde, quem e como. Ó, responda essas 3 perguntas mentais para gerar conteúdo. Você que está em casa agora, vamos lá, pensa aí com você, escreva no caderninho aí, eu vou fazer uma pergunta sobre um tema é alimentação, para você que está em casa. Vamos lá. Aí você vai falar onde, quem e como. Para a gente gerar o quê? Tentar um parágrafo. Vamos lá.
sobre alimentação. Onde isso acontece? Aí você pode colocar na escola, em casa, nas redes sociais ou nas cidades. Escolhe alguma coisa, aí você vai escolher, vai lá. Você escolheu escola, então tá. Onde isso acontece? Sobre alimentação. Sobre alimentação acontece na escola. Fechou. Quem é o culpado, afetado ou favorecido? A alimentação, na escola, o governo. Então, vou colocar culpado. Geralmente, o governo é culpado. Então, culpado, vou colocar o governo. Olha só, hein? Técnica de onde, quem e como. Alimentação, tema. Onde isso acontece? Eu escolhi escola. Quem é o culpado? Coloquei o governo. Como isso afeta a vida das pessoas? Vamos lá. Gera doença. Então, o quê? Sobre alimentação. Alimentação na escola, o governo culpado, isso gera doença. O que nos remete a isso? Alimentação. O que geralmente hoje a gente come na escola? Alimentação é o quê? Industrializada, não é, Bruno? Maior parte é tudo industrializado. Pronto, você pegou esse tema aqui, um tema. Lá tem os textos da Unesp, você está meio perdido, você quer saber onde, quem e como. Você vai vai montar um parágrafo. Vamos lá. Eu falei o quê? Escola, culpado do governo e gerar doenças. Ou pode ser outra, eu coloquei aqui isso aleatório, mas eu vou aqui, ó. Onde? Escola, quem? As crianças e como? Comendo produtos industriais. Pode ser o como aqui também, ó. Como? Comendo os produtos industriais gerando doenças. Sai o quê? Eis a frase. Nas escolas, observa-se que as crianças comem muitos produtos industriais. Pronto, está o tema, agora vem a tese. Nas escolas, observa-se, olha só, nas escolas, observa-se que as crianças consomem muitos produtos industriais. Tópico frasal. Vem agora a tese. Nesse contexto do que eu estou falando, a precariedade da educação alimentar no currículo escolar e a omissão estatal no controle de alimentos ultraprocessados em ambientes de ensino agravam o quadro de saúde pública infantil. Pronto, montei tópico frasal e tese, agora desenvolver. Em primeira análise, olha lá, olha só o conectivo. A falta de uma base educacional sobre a nutrição nas escolas impede que os jovens desenvolvam o senso crítico sobre o que ingerem. Ponto. Não dei duas linhas, é ponto. Sem o ensino da alfabetização alimentar no currículo, o aluno torna-se vulnerável ao marketing da indústria, priorizando o sabor e a praticidade dos ultraprocessados em detrimento do valor nutricional. Como resultado do que? Disso aqui, do ultraprocessado, como resultado dessa exposição constante, observa-se um impacto severo na saúde coletiva. Ponto. O consumo excessivo de sódio e açúcares no ambiente escolar é o principal combustível para o aumento da obesidade infantil e o surgimento precoce de doenças crônicas, como hipertensão, comprometendo a qualidade de vida das futuras gerações. Portanto, vou fechar a tampa do texto. Portanto, cabe ao Ministério da Educação integrar a educação alimentar à base curricular, aliada a uma fiscalização estatal rigorosa sobre os alimentos vendidos em cantinas. Somente assim será possível garantir um ambiente de ensino que promova a saúde e não apenas o consumo desenfreado. Fechou, viu só, Bruno? Como ficou prático? Show de bola. Esse macetezinho aí que você colocou na tela anterior ajuda demais, né? Muito, muito, muito. Por isso que eu falo. A pessoa já tem uma noção ali do que ela vai escrever, por que ela vai escrever, bem interessante. Por isso que eu deixo e friso. Você é aluno, você é candidato, nós fomos um dia, e ainda estamos aí, vira e mexe, a gente pensa um concurso ou outro, né, Bruno? A gente gosta de estar ali no cenário de candidatos. Gente, não tenha preguiça de escrever e colocar esses conectivos, não tenha preguiça de errar. Escreva a redação, escreva, a corrigir. Eu estou montando depois até a questão para correção de redação, estou fazendo depois até eu vou ver se eu monto depois lá no meu canal, Bruno, para corrigir redações, 10 redações de uma só pessoa, por, sei lá, por R$15. Mais legal, bacana. Pensando nisso aí. Bacana, porque gasta tempo também. Legal isso aí, viu? A gente vê por quê? Porque também, se não tiver alguém para instruí-lo, não adianta ele escrever. Aproveita, galera. Aproveita que o Braga ele é um professor muito competente aí e está disponibilizando essa ajuda aí para vocês. Então, aproveita. Não adianta você mesmo, você que está aí, você corrigir, porque assim, tem que ter um pouco, eu disse, não somos o dono da verdade, só que a gente tem um pouco já de traquejo, um pouco da experiência de como usar, onde usar essa questão da coesão, quando você vai corrigir uma tipologia, tudo esse emaranhado da questão pertinente à língua portuguesa, a gente tem que ter um pouco de traquejo, não, Bruno? Sim. A experiência faz toda a diferença, né? Com certeza. Agora vamos aqui a gente partir já para o final.
Aqui tem um outro método porquê também, pessoal. Vou falar até para o Bruno escrever uma frase e vou colocar depois aqui, tá? E aqui é o método do porquê. Você vai escrever uma frase curta e você vai parar. Então, vou pedir para o Bruno escrever uma frase curta. Escreve aí, Bruno, Ó, pensa eu não vou conseguir escrever daqui, mas eu vou falar e você escreve aí, pode ser? Não vai sair legal a letra, que eu estou sem um mouse aqui, mas vai sair mais ou menos, vai. Ó, vou colocar, deixa eu ver. As pessoas estão usando demais o aparelho celular. Vamos lá, ó. Mas não vai sair legal porque eu estou escrevendo com. Mas, ó, as pessoas. Eu estou escrevendo no seu mouse. As pessoas estão utilizando demais. Espera aí, pessoal. Estão. Ó. Eita, peraí. O bom se desse para fazer o. Vou colocar assim, ó. Abreviado. Ó. As pessoas estão utilizando demais o tá aparelho celular. Sabe uma coisa? Vamos colocar assim, tá? Peraí, vamos lá. Ó, as pessoas estão. Pessoal, quem está em casa, escreve que é melhor, que aqui para mim não dá, fica ruim. Acho que fica melhor. A pessoa escreve ou anota, fica legal. Isso, então vamos lá, você vai escrever, ó. Olha só, o método porquê. Que mais para frente eu vou ver como que a gente faz para a gente digitar, né, Bruno? Vou desenvolver uma forma aqui. Então, o Bruno colocou aqui, eu pedi para ele escrever uma frase curta e ele parar. Ele colocou assim: as pessoas estão usando demais o aparelho celular. Então, olha lá, a primeira pergunta que eu falei para ele, então, ele pediu para mim, ele colocou para mim assim: as pessoas estão usando demais o aparelho celular, certo? Certo. Vamos lá. Aí depois eu falo assim: agora eu faço uma pergunta para a própria fase. Você vai falar assim: por que isso acontece? Por que acontece? Bom, por quê? Porque as redes sociais foram feitas para prender demais a atenção da pessoa, por exemplo. Então tá, então você já falou assim, ó. A primeira foi: as pessoas estão usando demais o aparelho celular. Sim. A outra, porque as redes sociais são criadas? São criadas para prender a atenção das pessoas. Isso, fechou. Aí depois vem o quê? O que causa isso? O que isso causa? Isso causa o distanciamento das pessoas e das conversas reais, né? Então, beleza. Você já fez tudo isso aqui, você desenvolveu tudo isso aí. Agora, tudo que você falou isso aí, eu anotei aqui. Deixa eu anotei aqui. Agora, ó, tudo isso aí eu vou responder os porquês. Agora aqui, ó o parágrafo que deu para criar. As pessoas estão usando demais o aparelho celular. Ponto. Isso acontece. Ó, isso acontece. Olha o que eu estou colocando. O conectivo do quê? Explicativo. Ó. Isso aqui foi um adendo. Isso acontece porque as redes sociais são criadas para prender a nossa atenção. A nossa atenção, né? Isso. Aí depois colocou o resto. Ó. Como resultado, muita gente acaba se afastando das conversas presenciais, das conversas pessoais. Então, você viu como que você vai desmembrar com o método do porquê? Legal. Deu um branco, vai isso aí, faz isso aí, faça isso aí. Por que isso acontece? Faz a pergunta por quê, o método por quê. Então, eu não sei. Eu vou falar de alguma coisa. Eu vou jogar futebol amanhã porque é domingo. Mas por que isso acontece? Acontece porque no domingo é um dia que eu estou tranquilo, não estou trabalhando. O que causa isso aí? Causa o entretenimento. No final, aí você vai montar aqui lá, você vai ter ali, você vai ter já o quê? Um parágrafo pronto com sua tese, tópico frasal, vai ter causa e consequência e conclusão. Certinho? Bem legal. Gostei dessa técnica aí, simples e ajuda você ali a desenrolar rápido a coisa. Né? Exatamente. Agora, aqui, o que eu peço para depois aí, vocês também prestarem atenção para a gente finalizar, Bruno, o que a banca, ela gosta, vou falar bem dessa forma bem clara, do quê? Que você escreva não palavras difíceis, mas que você saiba a gramática, a ortografia. Ela ama o uso de próclise, ênclise e mesóclise, tá? Porque, às vezes, vocês têm que saber também. Tem até uma aula no canal lá que eu falo sobre próclise, ênclise e mesóclise. Aqui, o não, palavra negativa, tem que vir para cá. O seu pronome oblíquo tem que vir aqui, né? Para cá, não pode ser não deve-se. Se você colocar não deve-se lá na nota, na dissertação, você já vai perder pontos. Então, se você decorou, sabe, usar próclise, ênclise e mesóclise, muito, essa aqui, ó, é a danadinha, dir-se-ia. Acho que é o Michel Temer que gosta de usar essa mesóclise, né? Mesóclise é sofisticado, né? Então, no final,
Se você conseguir colocar isso no final para concluir uma mesóclise, o corretor de texto ou o professor, se for corrigir, vai falar, puxa, o aluno, ele sabe muito das regras, isso vai fluir, vai te aumentar o seu ponto. Mas insira se você souber a regra. Tá? Então, a próclise, mesóclise e ênclise, principalmente a mesóclise no final de uma conclusão, puxa vida, é elegante, você vai ganhar ponto com isso, sua nota vai ser ótima. Bem Deixa eu legal. fazer uma coisinha aqui, Bruno, deixa eu ver. Agora, aqui, só os cuidados com as armadilhas, tá? Ao corrigir algumas dissertações aí de alunos, de candidatos, eu percebi os erros primordiais aí, que eles erram mesmo, né? Digo primordiais do lado contrário aí, tá? Onde está aqui? Onde? Ele coloca o onde, aonde ele confunde, que o onde é lugar, né? Eu digo que é lugar fixo, né? Lugar fixo. Onde os jovens vivem, não é aonde você vai, eles trocam isso aí, onde e aonde. O mas e mais também eles confundem, tá? Tira um print, como o Bruno disse aí. É bem simples, mas é significativo. Mal com L, mal com U. Muitos não sabem a regra que contrário de mal com U é bom, mal com L é bem. Então, tira um print, gente, porque eu já vi várias dissertações com esses erros aí. E são erros grotescos. A fim de emendado e a fim de separado, que indica afinidade, semelhança, né? A fim de separado indica finalidade ou objetivo. A com H e a sem H, tá tudo aqui, ó, vocês tirarem um print. E depois tem aqui a estrutura, a introdução, desenvolvimento e conclusão, que a gente já falou. O que eu só quero frisar, deixar bem claro, tomar cuidado aqui, ó, os danadinhos dos conectivos, tudo tem conectivo, tudo tem aqui, ó, 2 linhas, ponto final, ó, 1 linha e pouco, ponto final, 1 linha e pouco, ponto final, conectivo, em primeira análise, ó, ponto final, você não vai ver um texto com tudo ele por final, somente aqui, ó, realmente no final, tá? Então, toma muito cuidado, ó. Portanto, ó, olha só a danadinha aqui, ó, que eu falei para você, meus óculos, ó, dessa forma, garantir-se-á. A banca vai falar, puxa, ele já colocou aqui, né? Ele já colocou o portanto. Ele já sabe que teve ali a fechadura, o conectivo. Depois ele garantir-se-á uma vida. Puxa vida, é nota máxima, viu, Bruno? Chique demais. Chique tá. demais. Para a gente finalizar, tá os conectivos principais, como o Bruno disse, quem quiser tirar um print aí, tá, ó. Portanto, dessa forma, nesse sentido, por tudo isso, diante do exposto, aqui eu explico, né, exemplo de aplicação no tema e por que funciona. Tá? Não vou entrar aqui nos pormenores, que já está bem consignado aqui para vocês analisarem depois. E cadeia de coesão, eu já falei também, tira um print, é quando eu falo da tese, que é o alicerce, o desenvolvimento, que é o pilar, o desenvolvimento 2 é a parede, e a conclusão é o teto, é uma casa. Começa do alicerce, pilar, parede e teto. Olha só, conectivo. Não esqueça, em primeira análise, logo, além disso, dessa forma, portanto, e assim, para fechar a prova e tirar 10. Regra de ouro para a tese, seja direto, use palavras fortes como fundamental, urgente, indispensável ou preocupante. Lógico que tem que combinar com o que está pedindo. Não vai colocar preocupante numa coisa que não é preocupante, não é não, Bruno? Tem que também saber onde utilizar. Não use o eu acho, em vez do eu acho, eu acho que o exercício é bom, escreva. É evidente que o exercício é essencial. Olha só como ficou legal. É evidente. Seja o guia. A tese prepara o terreno para os tópicos frasais que virão a seguir. Então, aí depois tem um desafio aqui, ó. Pessoal, para a gente finalizar mesmo, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Um desafio, quem quiser está aqui, ó. Dica de concurseiro oficial aqui. Pode enviar para mim aqui. Neste e-mail eu vou responder e vou corrigir, certo? Vocês vão fazer o seguinte, ó, preencha o esqueleto com o tema, a importância de beber água corretamente. Eu já iniciei, tem a introdução, muito se discute sobre a importância de, aí vocês vão continuar, tópico frasal e a tese, depois vai fazer um tópico frasal com desenvolvimento, e o desenvolvimento 2, se vocês quiserem colocar também, coloca aqui, e depois a conclusão. Dessa forma, fica claro que beber água é. Quem quiser fazer esse desafio, traduz isso aí, faz para mim aí umas 30 linhas, mande nesse e-mail, eu vou corrigir e vou reportar para vocês os erros onde vocês podem melhorar. Beleza, Bruno? Show de bola, galera. Aproveita, é uma oportunidade de ouro, hein?
você receber aí um feedback do professor Braga diretamente, oportunidade de ouro, um presentão que ele está trazendo aí para nós aqui do canal Aprenda Agora. É um parceiro nosso, então aproveitem que vai valer muito a pena, eu tenho certeza, vai contribuir demais para a preparação de vocês e para a aprovação de vocês, que é o que a gente aqui do canal quer ver, é o que o Braga quer ver, é como ele disse. A gente tem paixão, tem amor por isso, e a gente quer ver o nome de vocês no Diário Oficial. Com certeza. Isso é o que nós almejamos mais aí, é que a felicidade que nós tivemos um dia, que nós temos ainda, a gente é concurseiro ainda, nós somos nato, concurseiro nato, né? Conseguimos nossos objetivos e ainda temos objetivos a serem conquistados, vocês também têm objetivos, e vai ser a maior alegria do mundo saber assim, que o Bruno, o Braga souberam que fulano foi o Beltrano, você, X, Y, foram aprovados, o nome lá no Diário Oficial vai ser gratificante para a gente aí, e vamos orar primeiramente a Deus, é isso que primeiramente é Deus, e as consequências vêm depois, que é o estudo, a força, a capacidade e o que mais importante é o quê? A vontade de vencer. Não, Bruno? Superação. Show de bola. Muito bom. Bruno, então a gente fica por aí. Quando você quiser qualquer outra live, dá um toque. Quiser falar sobre isso, parte de direito penal, processual, qualquer outra coisa, você é expert também no assunto. A gente une forças aí e vamos ajudar nosso pessoal aí, tá bom, meu irmão? Show de bola. Te agradeço aí por esse presente que você trouxe para os nossos alunos. Reforçar aí para a galera, não esquece de seguir o canal do Braga, tá? Segue lá, ele tem bastante conteúdo interessante, de valor lá e gratuito para vocês. Então siga as redes dele. Braga, Deus abençoe, trabalho sensacional, superou as expectativas da galera, eu tenho certeza. E em breve a gente vai marcar sim, pode até marcar uma aula com outro tema e a gente vai desenrolando aí. Perfeito. Fica o convite, é sempre bem-vindo aqui no canal, tá bom? Boa, Bruno. Isso, a gente pode marcar como já falamos de próximos, mesóclises e ênclises, a gente pode falar também das dicas de crase, aquele que cai mais na objetiva, né? Que é o seguinte, para a gente finalizar, porque, olha, tá gostoso, senão a gente fica até amanhã. Para você, concurseiro, você tem que saber, vou falar dessa forma, para você saber de cabo a rabo, você tem que saber crase, colocação pronominal, concordância verbal, regência nominal, o resto, a interpretação de texto, fechou e já era. Beleza, Bruno? É isso aí. Obrigadão, meu querido. Deus abençoe. Amém. Até logo, pessoal. Boa noite aí. Tudo de bom, viu? Até a próxima. Amém. Deus abençoe vocês aí. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.